Produto Interno Bruto Brasileiro, PIB, cresceu 7,7% no terceiro trimestre de 2020, na comparação com os 3 meses anteriores, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Em valores correntes, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país entre julho e setembro foi de 1,891 bilhões de reais. E sobre o assunto, sobre o PIB, a gente conversa com o chefe do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira. Edson, obrigado pelo contato com a gente aqui em áudio e vídeo. Bom dia. Bom dia a todos. Um prazer estar com vocês aqui na Sagres. O Edson, quais são os dados aí desse número importante do PIB brasileiro aqui para Goiás? Olha, esse dado que o IBGE está divulgando agora, ele é um dado nacional, né? Então, a gente tem um resultado aí de 7,7% de crescimento na comparação com o primeiro anterior. É um crescimento importante, é o maior da série do IBGE, que começou em 1996, mas está um pouco abaixo da estimativa aí que os analistas esperavam para esse resultado, né? Em relação a Goiás, outras pesquisas do IBGE, pesquisas de comércio, principalmente pesquisas de comércio e indústria, que vão mais ou menos na mesma direção do resultado que nós temos para o PIB. Que direção é essa? Tem resultados mais consistentes para a atividade comercial, comércio varejista, para a indústria, mais o setor de serviços, principalmente em razão aí de várias atividades que ainda não estão operando plenamente por conta da pandemia, o setor de serviços vai mais devagar. Qual que é o problema disso? O problema é que, tanto para Goiás quanto para o Brasil, o setor de serviços é o setor mais importante em termos das atividades econômicas que nós temos por aqui e em nível nacional também. Edson, não sei se o senhor está segurando o celular, mas tenho a impressão de que às vezes a gente perde o som, talvez o senhor esteja abafando ali o microfone do celular. Só segura ele mais solto assim para a gente não ter qualquer interrupção no áudio. Cileide Alves, PIB brasileiro crescendo 7,7% no terceiro trimestre. Cileide. Pois só queria que o senhor explicasse para o ouvinte, esse crescimento foi no último trimestre, que é o mês de setembro, agosto e julho. E lembrar para a gente os trimestres anteriores e dizer qual que é a tendência de a gente chegar no final deste ano. Realmente é o resultado, né, que vai de julho a setembro, e esse resultado ele vem depois de uma queda muito significativa que nós tivemos no segundo trimestre, né? Foi uma queda de 9,6%, a gente já tinha tido uma queda de um pouco de 1,8% no primeiro trimestre. Então, a importância da sua pergunta, Cileide, é de que esse resultado do terceiro trimestre, embora seja um resultado significativo, ele ainda não recupera completamente a queda que nós tivemos no primeiro e no segundo trimestre do ano, né? Agora, em relação ao restante do ano, na verdade, essa é uma grande questão, né? Porque o auxílio emergencial, que foi importantíssimo para esse resultado do terceiro trimestre, como se sabe, ele foi reduzido justamente em setembro de 600 para 300 reais. Esse auxílio emergencial ele está abrangendo cerca de 66, 67 milhões de pessoas no Brasil. Então, é algo muito importante que tem ajudado a segurar a demanda, porque nós estamos ainda com um período de desemprego muito alto, né? No Brasil, nós temos aí cerca de 14 milhões de pessoas que estão desempregadas. Então, a questão é se a recuperação que está acontecendo, que os números mostram, tanto em Goiás quanto no Brasil, vai ser suficiente para abranger esse contingente de pessoas que ainda estão fora do mercado de trabalho. Pois o mercado de trabalho, ele, nos últimos dados da PNAD contínua, ele já mostrou aumento de pessoas procurando emprego. Lembra aqui para o nosso ouvinte quais foram esses dados, se o senhor tiver de Goiás, especificar os nossos. Olha, o último dado nosso da PNAD contínua aponta para uma taxa de desemprego em crescimento, né, de 14,4% em nível nacional. Esse resultado
é o maior resultado da série do IBGE, dessa pesquisa que começou em 2002, e significa aí cerca de 14 milhões de pessoas. No estado de Goiás, nós temos resultados um pouco melhores, né? A gente tem aqui no estado uma taxa de desemprego, pelos últimos dados, aí já vou citar a PNAD Covid-19, que é outra pesquisa que nós estamos fazendo. Os últimos dados da Covid-19 mostraram queda do desemprego aqui no estado em setembro e em outubro. E aí a nossa taxa aqui está em 12,8%, está abaixo da nacional. Ela sempre esteve abaixo da nacional, né? Mas a diferença nesse momento é que a PNAD Covid-19 mostrou continuidade do crescimento da taxa de desemprego em nível nacional e redução por 2 meses consecutivos aqui no estado de Goiás. Analisando os resultados e verificando também outros dados do IBGE, a gente tem evidências de que isso pode ser explicado, em parte, pelas características, as próprias características do estado de Goiás aqui, né? Nós temos um crescimento forte do consumo, justamente em direção a vários produtos para os quais a indústria goiana é forte, né? 40% da produção industrial goiana vem da produção de produtos agropecuários. Então, essa indústria, ela tem sido impulsionada por esse crescimento do consumo aí, em parte por conta das exportações e outra parte por conta do auxílio emergencial, e Goiás acaba sendo beneficiado. E outra questão também é que a gente não tem aqui uma produção de materiais de construção muito forte, mas nós temos aqui, sim, uma produção de cimento, temos produção de fertilizantes, que são uma parte da indústria também que tem sido impulsionada pela agricultura e pelo crescimento da construção, principalmente da construção aí informal nesse período recente. O senhor está falando que a grande incógnita é o que virá agora, né? Mas vocês trabalham com algumas previsões. Quais são elas? Olha, a gente tem, como eu disse, né? Em relação à pandemia, nós temos 2 questões principais. Uma é que se tivermos a vacinação, principalmente essa parte do setor de serviços aí, que ainda está travada, muito ligada à alimentação, bebidas, ao turismo de um modo geral, à educação, ela pode ficar destravada. Isso aí pode ter uma contribuição muito grande para o crescimento. Outra questão é a seguinte, é que os dados do desemprego eles precisam ser melhor detalhados, né? A nossa Covid-19, ela mostra que nós temos 14 milhões de pessoas procurando emprego. Essas 14 milhões de pessoas procurando emprego é que entram na taxa de 14,6% que essa pesquisa aponta para o Brasil. Mas nós temos outras 15 milhões de pessoas que gostariam, que disseram para o IBGE, que gostariam de trabalhar, mas que não procuraram emprego. E muitas delas em razão da própria pandemia. E aí, se essas pessoas começarem a procurar emprego, essa taxa, por óbvio, ela vai ser muito maior do que a 14,6%. Por outro lado, se nós tivermos um repique da pandemia, como alguns estão apontando haver, essas pessoas podem não procurar emprego. E, inclusive, parte das que estão procurando podem deixar de procurar. Então, é importante a gente entender como é que funciona essa taxa de desocupação, né? Porque ela pode crescer em razão de uma melhora do quadro pandêmico ou pode cair em razão de uma piora, mas não significa que a gente está tendo melhora na economia. É isso, Edson. Obrigado aqui pelo contato, a disponibilidade de conversar com a gente. Um abraço aí, bom fim de semana e bom trabalho, que eu sei que você tem agenda ainda nessa sexta-feira, mas já desejo um bom fim de semana e boas festas aí. Afinal, depois desse 2020, dezembro chegou. Boas festas, bom 2021, Edson. Para vocês também, um bom dia, bom final de semana e para todos os seus telespectadores aí, ouvintes. Obrigado, Edson Roberto Vieira, que é chefe do IBGE aqui em Goiás, conversando com a gente sobre o resultado do PIB e essas perspectivas aí neste cenário de 2020. Claro, destaque a íntegra da entrevista, sagresonline.com.br.